Voltamos! Agora eu espero que o áudio esteja tudo ok. Por favor, voltem com as suas perguntas. A gente estava falando da Petrobras. A gente trouxe essa perspectiva. Ana, tem algum complemento em relação ao posicionamento do Rogério? Sim, inclusive nós estamos com a campanha de adesivo para diminuir, baixar o preço do combustível e o preço do gás e derrubar esse mito de que os estados têm que resolver o problema de ICMS. A questão do combustível, do gás, o preço vem dentro da política da Petrobras. E são os petroleiros, os técnicos que têm mostrado isso, que a política que Dilma e Lula aplicaram é que é a política correta. Porque a Petrobras é uma empresa estatal e, portanto, toda empresa estatal ela tem que ser uma empresa que tenha função social, que fomente a economia e, portanto, ela não pode só ter uma visão de gerar lucro para aqueles que investiram, os investidores, né? E, nesse sentido, é o capital internacional que está interessado na Petrobras. E daí eu concordo com o Rogério que um novo governo é que pode, e que seja um governo progressista, liderado pelo nosso presidente Lula, é que pode resgatar a nossa estatal, que é de extrema importância para a economia e para a qualidade de vida da população brasileira. Então, eu vejo que a gente tem que resistir, defender a nossa empresa, né? E mostrar à população que não é ICMS que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é exatamente a função social da Petrobras para que a população consiga ter um gás mais barato e um combustível mais barato. Ana, você sabe o preço do óleo diesel, o custo de produção do óleo diesel por litro? Sim. 93 centavos. Portanto, se o óleo diesel fosse comercializado a R$ 2,80, R$ 2,90, a Petrobras teria mais de 50% de lucro. Sim. Retirado os impostos, ICMS, sim, todos os impostos que são fundamentais para que a gente possa custear a saúde, custear a educação, sim, custear todos os serviços públicos, custear, na verdade, toda a rede. O pré-sal estava indo para a educação e saúde. Ele desmontou o pré-sal e está entregando essa grande riqueza da nação para o capital estrangeiro. Um dado novo agora sobre o pré-sal. Esses três campos que foram arrematados a semana passada, sim, a 23 centavos de real o barril. Certo? A 23 centavos de real o barril. O barril do petróleo é $60, né? O custo de extração no pré-sal, hoje, não passa dos $20. Então, você tem $40 de rentabilidade, né? E eles estão vendendo a nossa riqueza a R$ 23 o barril. Aí o capital internacional, quer dizer, eles ficam milionários, cada vez maior concentração de riqueza na mão de alguns no mundo inteiro, e o Brasil é um dos países que tem a maior concentração de riqueza, e essa riqueza nossa, natural, né, sendo assim vendida por um descompromisso de um governo golpista. Eu acho uma crueldade você cobrar de quem ganha o salário mínimo, R$ 90 no botijão de gás. Porque, veja, esse é tirar o suor, é tirar o sangue do trabalhador para tornar mais rico os já muito ricos que são os acionistas privados da Petrobras. Sim. Então, nós somos hoje vítima de uma gestão privada da Petrobras que tem obrigado o governo a fazer a regulação e a política de preços dos derivados de combustíveis a partir dos interesses exclusivos dos acionistas privados, negligenciando milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros vivem com uma renda próxima ao salário mínimo. Imagine a crueldade que é tirar de quem ganha tão pouco para dar a quem já é muito rico. Olha, tem muita gente interagindo, gente de distância, de Simão Dias. Agora a transmissão está tudo ok, está todo mundo ouvindo. Que bom. Não era o áudio, viu? É importante dizer que era o sinal da internet. A internet, olha, a internet brasileira que precisa melhorar. Mas, enfim, todo mundo querendo saber de vocês sobre o time do Lula. O time do Lula segue firme. A gente está vendo aqui um compartilhamento de ideias, porque sempre existem muitas polêmicas. Os debates eles são fundamentais. No Partido dos Trabalhadores, mais ainda, até porque esse partido se tornou o partido que é exatamente por causa disso. Vocês estão aqui unidos em uma causa, que é defender o Lula, né, Ana? Sim.
Eu acho que o partido todo, no Brasil inteiro, tem uma unidade muito forte na defesa do presidente Lula e também no projeto estratégico, né? Nós temos divergências e debate nas táticas, né? Mas no projeto estratégico todos nós defendemos a construção de uma sociedade fraterna, uma sociedade que visa justiça social, e nas táticas é que nós vamos para a disputa interna e externa, faz parte da cultura do partido e é o oxigênio do partido que diferencia e, na verdade, ele se configura enquanto partido. Sim, né? Claro. Enquanto que nós não temos partido de aluguel. Né? Nós seguimos, né, o que está previsto no nosso regimento, no nosso estatuto e as instâncias partidárias, que é aí que se dá os grandes debates e que a gente vai para defesas de teses, né, com concordâncias, discordâncias, e é no consenso e no dissenso que a gente constrói a democracia. Sem contar que este país, nos governos do PT, né, a diversidade que foi abarcada em função das milhares de organizações sociais, cada uma com as suas demandas específicas, né? E a capacidade do presidente Lula de identificar a necessidade de todos esses grupos, formular política junto com a sociedade, fez do governo do presidente Lula o governo que abrangeu diversas áreas em vários campos de políticas públicas, que muda a história e a realidade do Brasil. Veja, a nossa política, os partidos de esquerda, de uma maneira geral, sempre foram complementares aos partidos de centro e Sim. o PT, graças à força de todas essas organizações sociais e a capacidade de liderança do Lula, torna um partido de centro-esquerda, de esquerda, e cria um governo que pauta a partir das necessidades das pessoas. Isso é que é a diferença. E aí a gente descobre um Brasil que ninguém via. E a gente cria um país, de fato, para todos, e um país que trouxe 40 milhões de pessoas para a classe média, a gente tira mais de 30 milhões da miséria, a gente muda um pouco a face das nossas cidades, a face, o sorriso da população, com o Brasil sorridente, Minha Casa Minha Vida, SAMU, tantas coisas que foram construídas. Rogério, lembrando que no mundo é o primeiro país que faz conferência, né, da comunidade LGBT. É a primeira conferência em 2008, né, dos irmãos LGBT. Então, assim, a política de igualdade racial, né, é uma política que avançou bastante. O racismo no país é uma coisa assustadora. Eu não sei se vocês viram a notícia Sim. em Salvador, né, do Teatro Olundu, que recebeu um tiro ontem, andando de bicicleta, porque confundiram ele com um assaltante, imagine. E a sorte é que pegou na perna, né? E, portanto, ele atribui ao racismo, e é o racismo mesmo. Então, assim, Lula, todas essas demandas sociais, a questão de gênero, né? A questão da orientação sexual, a questão racial, né? E a questão de classe social. Ele vai, com a forma dele ouvir todos e dialogar com todos, né? Mas, aos poucos, dando um recorte de classe. É só lembrar das políticas afirmativas com a política de cotas Sim. para as universidades, que Sim. permitiu negros, pessoas índio, ter acesso à universidade, que sempre foi... Ciganos. A universidade sempre foi um espaço restrito às classes sociais mais abastadas, às universidades públicas. E colocar o seguinte, a política de segurança alimentar, né, ele atende à demanda da sociedade e o Conselho, 70% do Conselho que delibera a política de segurança alimentar passa a ser da sociedade civil. Então, ele vai invertendo muitas prioridades, realmente, que no momento que você é o gestor, que você está governando a nação, então, principalmente as forças progressistas não querem perceber, né, o que é que avança. Por exemplo, a questão da Bolsa Família. Quando, no primeiro governo de Deda, quando ele foi fazer o governo itinerante ali no sertão, que eu levei os dados da Bolsa Família, o que é que circulava, né, de recurso, de dinheiro naquela região e quanto que estava gerando assim,
o boteco, né? O armazém que volta a existir nos povoados, nos bairros e tudo mais. Ele ficou impressionado, que eu digo, bom, porque você não pode congelar uma distribuição de renda da forma como a direita congela a questão da Bolsa Família, não. A Bolsa Família é uma contribuição para ajudar você a superar o estado de pobreza, mas faz com que o dinheiro circule onde nunca circulou, sim, onde famílias que nunca tiveram acesso ao dinheiro passaram a ter. A mãe, né? Sim, sim. Principalmente a mulher, porque é ela que, mais de 90% da Bolsa Família, quem recebe é a mãe. Recebia, porque a maioria das mães agora ele está cortando, o Temer está cortando. Não, eu só queria lembrar da aposentadoria rural, sim, que nos governos de Lula e Dilma foi facilitado para que as pessoas, né, que trabalharam no campo uma vida inteira, pessoas que vivem no campo, tivessem acesso a um direito constitucional, que é o direito à aposentadoria. Imagine o quanto isso gerou de riqueza e de estímulo a toda a economia, né? Uma conversa gera outra. E os deficientes, pessoas com deficiência? Né? Então, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a política, né, de inclusão, né? E aí o benefício continuado, né, que é uma prioridade do governo Lula para os idosos, a partir de 65 anos, que nunca contribuíram com a Previdência, e as pessoas com deficiência, que também, cuja renda familiar não chega a 2 salários mínimos, e a per capita não chega a 2 salários mínimos. Bom, isso também está sendo desmontado. Né? O Estatuto não está sendo respeitado, como também da igualdade racial, como do idoso. Então, toda a política pública que durante 13 anos o Partido dos Trabalhadores conseguiu construir está rapidamente sendo desmontado nesses últimos 2 anos. Olha, a gente está vendo aqui um bate-bola em defesa mesmo das políticas que foram desenvolvidas pelos governos de Lula e Dilma. E os internautas estão aqui perguntando mais. Tem pergunta para o Rogério, tem pergunta para a Ana Lúcia. Quero dizer que o estado inteiro aqui está participando. Cumbi, Itabaiana, todo mundo já mandando beijo. Se eu pudesse, eu falava o nome de todo mundo, mas a gente ia passar a noite inteira, porque está dando bug. É muita gente perguntando. Mas, tem uma que vai para os dois. O Carlos Magno pergunta, Ana Lúcia e Rogério, o que vocês têm a dizer sobre o projeto Carnalita? Que nenhum dos políticos colocam esse projeto para frente. Nenhum dos políticos coloca. E aí a gente quer saber a opinião de vocês. Que é o pessoal de Japaratuba, é o pessoal Deve ser. Não, Capela. Aqui é Capela. Uhum. Esse é um problema, né? Da Vale do Rio Doce, né? Primeiro que tem um problema aí ambiental já, né? Segundo, em 2020 termina exatamente a concessão do Estado para que continue a exploração. Né? Tem exatamente o compromisso tinha o compromisso de expansão no tempo de Marcelo Deda, mas o próprio mercado não está interessando a Vale explorar nesse momento. É o que se analisa, né? E isso está gerando já desemprego no nosso estado, e eu não vejo muita perspectiva nesse governo de nós termos uma política de exploração de minérios aqui no nosso estado, que é um estado pequeno, mas muito rico em minérios, né? Não vejo nenhuma perspectiva nesse sentido, a não ser no sentido da privatização. Você está vendo aí a Fafem. Né? O pior é que quando tudo é regido pelos interesses do mercado, né, você não pensa no desenvolvimento econômico, você não pensa na produção de riqueza e distribuição dessa riqueza com toda a sociedade. Né? Então, o projeto Carnalita é fundamental para uma cadeia produtiva relevante para a economia de Sergipe, que é a cadeia da mineração, né, que ao longo de décadas tem contribuído para o desenvolvimento do Estado. Então, enquanto prevalecer um governo que olha para os interesses de mercado puro e simples, e não olha para a perspectiva do desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, né, nós vamos ter dificuldade de dar continuidade à indústria da mineração e de fertilizantes no nosso estado. Mas, olha, também nessa linha, a cadeia de petróleo e gás no estado sofre hoje praticamente um abandono. Um desmonte, né? Desmonte. Você vê, aqui nós temos reservas que poderiam gerar a produção
250 até 300 mil barris de petróleo por dia. Imagine isso para a economia do nosso estado, o que significaria de emprego, de geração de renda. Então, os estados precisam voltar-se para o foco do desenvolvimento econômico, com distribuição de riqueza, pensando no desenvolvimento regional, pensando no desenvolvimento e na produção de riqueza para toda a sociedade. Mas, Rogério, acho que é bom a gente avaliar que, por exemplo, toda essa política não depende só do Poder Executivo, depende do Legislativo. Olha, né? aí. E aí vem exatamente a nossa representação. Sim. Né? Olha aí. E aí a cadeira continuou vaga. A cadeira continuou vaga. A cadeira continuou vaga e o pior, Sergipe sofre hoje a mudez absoluta dos nossos parlamentares, Sim. principalmente no Senado, que é uma casa que pode fazer grandes debates, levar esse debate, influenciar as decisões do Executivo, e a gente não tem tido essa voz ativa, forte, presente e permanente, porque esse é um debate permanente que precisa acontecer. Infelizmente, né, Ana? Não, você veja o seguinte, você passa por uma crise como essa que nós estamos passando, você enfrenta essa questão dos caminhoneiros, do combustível e tal, e o parlamento quase que não tem ressonância de mostrar que a essência da questão é a política da Petrobras, e não o ICMS dos estados, que o Temer quer que realmente os estados resolvam pelo ICMS, que vai prejudicar diretamente as políticas públicas, sabe? Educação, saúde, segurança. O parlamento abriu mão de receita, Sim. ao invés de debater e enfrentar o real, Sim. que é tornar a Petrobras e o governo, a Petrobras é uma empresa pública, de verdade, Sim. com administração profissional, Sim. mas pública, para garantir os interesses públicos. Porque, veja, o governo regula... Garantir o desenvolvimento econômico e social, né? Não pode ser só econômico. O Congresso, sabe o que faz para pagar a conta? Corta o PIS, o COFINS, que vai impactar justamente nas políticas da Previdência, da saúde, da assistência social, que já tem um corte violento, o maior corte hoje é da assistência social. Esses mesmos parlamentares aprovaram uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que congela o gasto público por 20 anos. Imagine viver com um salário de R$80 nos dias de hoje. É o que eles propõem para que o setor de proteção social tenha, né, ao invés de ter 1.000, ter R$100 daqui a 20 anos sendo gasto para proteger os mais pobres e os mais vulneráveis. Olha, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Não estou acabando, não. Ainda tem mais perguntas. É porque tem tanta gente interagindo aqui com a gente. As pessoas, a gente está aqui, ó. É muita gente. Vamos falar menos. É muita gente aqui querendo saber as coisas de vocês. Eu vou para perguntas pessoais que eles estão fazendo aqui. Carlos Magno, vamos fazer a nossa visita, né? Carlos Magno Distância. Deixa eu ver. Não, é Carlos Magno, não. É Carlos Distância. Disse: Ana, queria saber se você realmente não vai se candidatar, se não vai para uma reeleição. Esclarece para esses internautas que estão aqui. Olha, deixa eu esclarecer. Não vou ser candidata realmente. Desde que eu disse que não seria candidata, eu já tinha feito toda uma análise da minha situação e da contribuição. Então, são 4 mandatos, 16 anos. Se eu tivesse saúde e tivesse, assim, com condições de concorrer a um cargo eletivo, não seria mais para deputado estadual. Acho que 4 mandatos já seria o suficiente. Colocaria meu nome para disputar outro cargo, né? Colocaria para o Partido dos Trabalhadores, mas é porque eu não tenho condições mesmo. Então, eu não tenho condições de estar fazendo campanha. Veja bem, eu não tenho nenhuma doença séria, mas eu tenho várias doenças crônicas e o médico aqui sabe disso. E eu tenho uma visão e consegui fazer, durante 16 anos, um mandato militante, né? Muito presente e muito desafiador também. Ora, se eu colocar meu nome para disputar uma eleição, eu não posso, inclusive, estar fazendo campanha do jeito que o partido está fazendo. Por exemplo, as caravanas eu não vou, porque eu não posso ficar no sol, eu não aguento ficar na caminhonete. Olha aí, quem cobrou a presença da Ana, hein? A Ana está explicando. Então, eu não tenho condições de fazer uma campanha dessa forma. Também não vou desconstruir aquilo que consegui construir durante 16 anos. Então, é o que eu acredito, vou continuar na luta, vou continuar contribuindo com o partido, com os movimentos sociais, mas no meu tempo, no meu limite da idade e também da saúde.
portanto, não irei, não foi marketing, né? Jogar para depois ver como é que era a reação e depois, a partir dos apelos, eu volto a ser candidata. Não existe isso, porque eu não acredito nessa política, tá? Como eu não acredito, nunca pensei em fazer isso. Foi uma decisão, assim, que eu tomei há mais de um ano, né? Já tem praticamente 1 ano e meio, praticamente 2 anos, desde que eu saí da disputa para a prefeitura, depois que eu tive a chikungunya, que piorei bastante a minha saúde, que eu decidi e avisei ao meu agrupamento. Então, para o agrupamento da Articulação de Esquerda, não tem nenhuma surpresa, né? Porque são praticamente 2 anos que eu avisei que não iria, não só para a reeleição, mas que eu teria uma avaliação e uma análise que não tem como eu disputar. Não tem como eu disputar a partir só de televisão, de internet. Eu acredito na interação humana. Sim. Eu acreditando na interação humana, eu tenho que estar presente. Sim. Né? Por exemplo, amanhã cedo eu vou para Campo do Brito, assistir lá o depoimento da companheira Mônica, que perdeu a sua irmã, que foi assassinada, a professora, né? Sim. Irei, às 9 horas, estarei lá no fórum. E à noite vou estar no Forró do Sintese. Mas isso, para mim, já é uma agenda, né? Porque tem que viajar e as dores reumáticas começam a reclamar. Então, a situação é assim, ó, a idade chega, a gente tem que saber o limite. E a saúde também, a gente tem que... Então, é essa a razão, e diga, Carlos, não. Agora, eu estou defendendo a candidatura do nosso professor Irã, para estadual, e a nossa professora Ângela para deputada federal. É isso. Isso é que é importante. Política, e quem participa da política numa perspectiva histórica, não se perpetua através de si, né? Se perpetua através de um coletivo, Sim. de outras pessoas, de projetos. Né? Então, eu acho que isso é o reflexo do modo como vocês encaram a política como um instrumento de transformação, de participação da própria história. Olha só, tem pergunta agora para o Rogério, tá? A Joana diz, Rogério, você vai ser candidato ao Senado novamente. O que seria diferente de 2014 e agora para 2018? Bom, espero que eu não seja traído pelas pesquisas, né? Que as pesquisas não sejam tão mentirosas como foram em 2014. Acho que depois de 4 anos eu amadureci, acho que tem uma maturidade e tenho condição de me apresentar de uma forma mais completa e dessa forma contar com a compreensão das pessoas em relação ao posicionamento que devo e quero apresentar ao eleitorado sergipano em 2018. Vou contar agora uma coisa de bastidor aqui. Quando a Ana chegou, eles estavam conversando, a Puca está aqui tentando aparecer mais uma vez, ela foi na primeira live da gente, a Estrela foi a Puca. Eles estavam falando de gatos, vocês gostam, Rogério tem um casal, você gosta também de gato, Ana? Não, eu gosto de animais, né? Não discrimino. Não, sim. Mas, assim, culturalmente, na minha casa, desde pequena, que tem muito cão, né? Sim. Mais do que gato. Mas sempre também teve muito gato e gosto muito também de peixe. Então, eu tenho umas cartas bonitas lá em casa também. Vamos continuar. E de plantas, né? De plantas, o verde. Vamos continuar, porque tem mais perguntas. O Maurício, de Nossa Senhora do Socorro, pergunta para os dois. Quem vocês acham que poderia ser o candidato à presidência? Se Lula não puder se candidatar, ele pode. E falam em Haddad ou Jacques Wagner. Qual dos dois teria mais chance? Lula. Não tem esse plano B. Para nós petistas não existe esse plano B. B é Lula. Inclusive agora eu estava lendo, aconteceu um encontro de juristas e tal, e o subprocurador, né, que eu tenho a impressão que ele é irmão de Flávio Dino, que tem o mesmo sobrenome, e ele fez a defesa que não tem como impedir a candidatura de Lula. E teve assim, a aprovação de juristas, de advogados e tudo mais, de que realmente a tese dele está correta, portanto, é Lula presidente, Lula livre. Aí, está respondido, Lula não livre. Tem outra, não tem outra, é plano L. É plano L de Lula. Olha só, o Marconi de Aracaju pergunta para vocês. Sergipe vive uma crise econômica. Como é que poderíamos sair dessa crise, principalmente a da Previdência? Bom, eu acho que, primeiro que os estados
de uma maneira geral, precisam mudar o seu foco em relação à economia, certo? O papel dos estados, quando eu falo dos estados, é do ente federado Estado, é muito limitado do ponto de vista da promoção do desenvolvimento econômico. Eu acho que nós precisávamos ter uma agência de fomento, né, no Estado, com autoridades gestoras de cadeias produtivas. Significa isso, analisar todas as cadeias produtivas, ter planos para investimento e desenvolvimento dessas cadeias produtivas, por exemplo, o turismo, a agricultura, vários setores da agricultura, o turismo, a área de petróleo e gás, ou seja, ter um foco permanente sobre a atividade econômica, transformar o Banese num banco de fomento para estimular a atividade produtiva, porque isso permitiria o surgimento de empresas com raízes locais, novas indústrias, agregar valor à nossa produção agrícola aqui mesmo, a gente deixar de ser um Estado exportador de matéria-prima, passar a ser um Estado importador de matéria-prima, um Estado que faz manufatura, que industrializa, que exporta produtos industrializados. Por que não? Por que não sonhar? Eu acho que é possível, né? Tem tantas áreas e tantas frentes que poderiam se desenvolver. Acho que nós poderíamos, em um governo, 4 anos, em 2 governos, crescer aí 40%, 50% do nosso produto interno bruto com foco no desenvolvimento econômico. É óbvio que não há desenvolvimento econômico que seja justo se ele não for pensado na proteção dos setores mais frágeis de cada cadeia produtiva, no valor da remuneração. Então precisa de políticas nacionais que mantenham o crescimento do poder de compra do salário mínimo, as políticas voltadas para o campo da seguridade, que faz distribuição de riqueza, assistência, saúde e previdência. Então, o crescimento econômico ele está associado a um foco na organização produtiva, das cadeias produtivas, e também na questão social, porque é um grande instrumento de distribuição de riqueza, que a Europa fez isso muito bem, que vários países fizeram. Portugal saiu da crise apostando nisso, né, definindo nichos, desenvolvendo. A Espanha promove o seu crescimento e desenvolvimento econômico a partir disso, e sem perder de vista a possibilidade das pessoas aumentarem o seu ganho, aumentar o nível de emprego e melhorar a vida e trazer prosperidade para toda a sociedade. A Espanha foi escolher o neoliberalismo e agora pois é. Aposta no socialista, porque quem está dando certo é Portugal. Né? Exatamente. Então, a Espanha antes, né, Ana? Antes. Portugal agora. Hoje o secretário... Boa correção, Ana, boa correção, para poder ficar claro para o internauta. O secretário da Fazenda esteve hoje apresentando o relatório do quadrimestre e ele tem uma visão muito interessante do Estado, um Estado forte. Sim. Uma das questões para a Previdência é o Banese, numa visão de fomento, e aí ele já está se articulando a nível nacional como melhorar, né, a rentabilidade do Banese para que possa contribuir, inclusive, com a Previdência. Né? Então, eu disse que nos meus 16 anos de deputada, é o primeiro secretário que eu vejo com a visão de Estado, uma visão de desenvolvimento econômico e social. Sim. Sem dissociar, sem ser dicotômico. Né? Sim. Porque, inclusive, até dentro do nosso partido tem uma visão muito forte, os economistas principalmente, uma visão muito de desenvolvimento, sem percepção de que a sustentabilidade ela é fundamental. E não tem sustentabilidade se você não investe também no social. Então, eu achei muito interessante toda a proposta dele e análise, né? E uma pessoa com um forte compromisso social. Sim. Assim, complemento. Não, tá. Porque aqui, eu estou trocando de celular, porque são tantas perguntas, a bateria já está indo embora, mas vou fazer essa pergunta de Tobias Barreto, do Robson. Rogério, Ana, hoje Sergipe é o estado mais violento do país. Somos um estado que eu considero de esquerda. Elegemos um governador que, mesmo sendo do PMDB, foi ligado à esquerda, defendeu a Dilma no impeachment, o prefeito da capital, mas o estado está jogado às traças. Às vezes, saio e deixo meu celular em casa com medo de ser roubado. O que vocês fariam? Ana, você está no parlamento, mas como é que mudaria essa situação? Ele chega a dizer que o estado está na lama.
Como é que faz? Essa questão da segurança é muito polêmica, é muito questionada, recai naquilo que você estava dizendo, né? Não tem os programas sociais e aí a consequência... Aí não sou o que eu digo, eu estou estudando o mapa da violência, né? Porque há 3 anos consecutivos que nós conseguimos trazer o Daniel, né? Que é o pesquisador do IPEA, que coordena esse mapa da violência com a parceria com a política de segurança, o Fórum de Segurança Pública Nacional, né? Então, a secretária executiva veio ano passado e esse ano também estão confirmando a vinda. Nós estamos ajustando a data. Veja, se você lê o documento, fica muito claro que eles colocam sempre recorrente como fortalecer a segurança pública, mas, acima de tudo, o pacto que o Brasil assinou, né, de uma política pública de desenvolvimento com sustentabilidade, onde mostra que ou você articula as políticas públicas ou você não consegue enfrentar. E um dos exemplos que consta no documento é a Paraíba e o Espírito Santo, que há 3 anos atrás eles estavam no 2º e 3º lugar na questão da violência, principalmente do homicídio, que é a questão do Sergipe, e hoje eles estão no 18º e 19º lugar. O governador de ambos os estados, eles centralizaram, né, essa articulação das políticas intersetoriais. Não tem como você resolver essa questão sem resolver a questão da educação, da saúde pública, da cultura, da assistência social, né, do esporte, do lazer. São políticas que têm que ser pensadas em conjuntos para poder enfrentar, além de ter um fortalecimento da polícia civil através da inteligência para enfrentar o crime organizado. Então, são várias frentes de trabalho e, por exemplo, é uma prioridade do nosso mandato e a gente tem pautado essa discussão, porque aqui em Sergipe, por exemplo, a questão da nossa juventude negra, 71% dos homicídios é da juventude negra. De 15 a 19 anos, os adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que estão morrendo em Sergipe, 56% é por homicídio. De 20 a 29 anos, 54% é de homicídio. Então, é muito grave a situação. São números assustadores. E não tem alternativa a não ser, não é do meu ponto de vista, é de todo um estudo internacional, tem que desarmar a população, que Sim. Foi no governo de Lula que nós conseguimos avançar com o Estatuto de Desarmamento, que isso não está sendo respeitado. Então, assim... Não está sendo respeitado, está sendo estimulado. Pois é. Estimulando a violência. Eu acho que não dá para fazer segurança pública só combatendo o agente delituoso, né? A segurança pública ela precisa ser pensada, primeiro, como uma política que articula todos os setores, uma política articulada, mas ela precisa também, como segurança propriamente, ter um diálogo mais franco com a sociedade sobre aquilo que gera vulnerabilidade, e para isso é preciso dar muita transparência às ocorrências, né, e fazer o planejamento de interação com a sociedade a partir desses dados de violência, para diminuir a vulnerabilidade. Ou seja, por que morre o jovem negro no Santa Maria, morre mais do que no bairro Santo Antônio, no bairro industrial? Por quê? Porque morre mais a juventude da Zona Norte do que da Zona Sul. Quais são as vulnerabilidades que essa juventude está exposta? E como lidar com essas vulnerabilidades? Instrumentalizar a Secretaria de Segurança Pública, principalmente o setor de inteligência. Para o combate ao crime organizado, que isso precisa combate permanente, e uma polícia, uma ação horizontal, como a gente diz, ou seja, uma presença grande, mas isso é parte, isso não pode ser a exclusividade de uma política de segurança. É fundamental, é preciso, mas não é exclusivo. Nós temos perdido parte da nossa juventude para a agenda, que é a agenda do crime, da drogadição. É uma questão mais de saúde pública do que de segurança pública. Nós precisamos de uma articulação de diversos setores para lidar com essa questão que é muito complexa. Olha, muita gente elogiando, vocês dois estarem aqui, o Joséilton Ferreira, vou usar as palavras dele, é bom ver essa conversa com o Rogério Carvalho, a deputada Ana Lúcia, sem dúvidas, muito importante para o povo sergipano. Ele é de Carira,
Tá, eu estou lendo a dele em relação aos outros, porque diversos estão aqui batendo palma, gostando, aprovando, mas a ideia é essa, para que você aí que está do outro lado conheça, saiba, esclareça todas as dúvidas que vocês têm com esses dois aqui, que a gente sabe que tem muito que contribuir para o nosso Estado, Ana, apesar de não estar nessa disputa eleitoral, mas vai estar conosco. Vou continuar na disputa política. Por falar em política, eu vou puxar uma pergunta antiga. Assim, antiga não, que já estava na lista de perguntas, que eu vou respeitando quem vai fazendo essa pergunta. Um dos internautas falou sobre essa descrença em relação aos políticos brasileiros, sergipanos. Como é que vocês tentam, Rogério, com o desafio de uma eleição, driblar isso? Ana, você que é da classe política, como é que você pode defender essa bandeira? Afinal de contas, nossas relações são políticas, não é? E as pessoas às vezes esquecem disso. Olha, veja, o homem se constitui nas relações sociais. Sim. Né? Então, na verdade, não existe ninguém apolítico. Agora, vamos colocar o corte da política partidária. Né? É necessário, no modelo que nós temos republicano, que você eleja pessoas para representar a maioria da população. Daí você tem o legislativo, o executivo, o judiciário é por carreira, mas não diferencia naquilo que está pegando e queimando o político nesse país, que é a questão da corrupção. Sim. Então, a corrupção ela é endêmica nos países capitalistas e principalmente em alguns países diante do processo de colonização, como é o nosso caso. Nesse sentido, todos os poderes você tem pessoas, né, que usam o dinheiro público de forma indevida, né, prejudicando, assim, a política pública. Nós estamos vivendo, nesse momento, um golpe midiático, um golpe de setores do judiciário e de setores do parlamento, que usam falso moralismo de colocar, né, que a classe política é corrupta e coloca todo mundo no mesmo patamar para gerar uma descrença e avançar forças reacionárias, fascistas, em cima desse falso moralismo. Quando você vai analisar, hoje a maioria dos golpistas, aqueles que mais gritaram, ou estão presos, ou estão sendo processados, ou são os verdadeiros corruptos que vêm ao longo da história usando o dinheiro público, né, para enriquecimento ilícito. Então, nós precisamos ver que precisamos estudar a história, né? É muito interessante, eu estou ouvindo, há 3 semanas atrás, eu estava em Belo Horizonte, numa conferência de educação nacional, uma conferência organizada pela sociedade civil, e quando nós chegamos, aí estava a delegação da Paraíba, a delegação do Mato Grosso do Sul, tinha eu, né, a professora Dilene e 3 dirigentes do Sindipema. Nós estávamos no mesmo voo, indo de Belo Horizonte para São Paulo, para fazer conexão em São Paulo. Quando nós chegamos dentro do voo, as professoras começaram Lula livre, né, e assim, tinha tiradas interessantes. Por exemplo, uma professora que começou, da Paraíba, que ela começou, mas nós somos nordestinos, aqui nós somos maioria. Oxente, Lula presidente, todo mundo. Bom, enfim, ao meu lado tinha 2 pessoas, 2 senhoras, que não gostaram, tentaram vaiar, mas viram que eu estava gritando Lula presidente, né? Bom, enfim. E o voo foi tranquilo. Quando nós chegamos em São Paulo, ela virou-se para mim, já saindo assim da aeronave, ela disse, Deus me livre, Lula presidente, sabe? Quando ela disse isso, aí a turma começou a gritar, é Lula livre, é Lula presidente. Nós entramos naquele salão do aeroporto gritando, e 2 pessoas com camisa amarela e tal, começavam a gritar, a xingar, enfim, né? Nós fomos filmados, passou a circular a nível nacional, e aí os professores faziam assim, os da Paraíba e do Mato Grosso do Sul, faziam, enquanto que nós, mulheres, gritávamos Lula livre, Lula presidente, oxente, Lula presidente, aí eles ficavam gritando, vão estudar história, vocês precisam estudar, com aqueles que eram contrários a nós. O que nós precisamos é exatamente estudar e ver que tem muita coisa falsa. Às vezes, quando você fica gritando, você é corrupto e tal, são os mais corruptos. Né? Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque a gente está estigmatizando a população e está gerando, assim, um ódio contra as pessoas que fazem política, que defendem a sociedade, a justiça social, a igualdade social, né? E nós, principalmente os fundamentalistas religiosos, vamos ter cuidado,
porque às vezes a sua vida é cheia de contradições e ele discursa uma coisa e faz exatamente o contrário. Então, eu vejo que estamos passando um momento muito difícil, mas é através da política, e nós vamos estar elegendo agora, precisamos eleger as pessoas que têm compromisso com a maioria da população brasileira, que é pobre, que é discriminada, que sofre discriminação, que sofre um processo seletivo de exclusão. Precisamos fazer essa escolha, né? E essa escolha vem a partir de projetos, né? De proposições. Você, Rogério? Eu concordo com o que a Ana falou. Eu só acrescentaria que esse debate da corrupção pode ser também uma nuvem, né, para tirar o foco do verdadeiro debate que a sociedade precisa fazer. É óbvio que precisa combater a corrupção, o Estado ele existe para servir e está à disposição da sociedade, os governos têm que servir a sociedade, tem que ter regras de acesso à riqueza, que sejam regras universais, mas a gente precisa focar naquilo que de fato faz a mudança e que traz diferença para a vida das pessoas, né? E, por exemplo, esse momento, porque a sociedade identifica em Lula, e Lula tem esse prestígio e essa força política, por quê? Porque ele representa, de fato, uma mudança de postura nas prioridades políticas. E essas prioridades se materializaram na vida delas. É comida na mesa, é o filho na universidade, é a casa para morar, é a energia que ele passou a ter na casa dele, no campo, uma máquina de forragem que ele pôde ter, é uma televisão que ele nunca teve o privilégio de ter, é um computador, ou seja... É um emprego. É um emprego, é um salário que permite a essa pessoa comprar um bem, fazer um financiamento, financiar uma casa. Ou seja, a gente precisa ter clareza de que o debate político real sobre para onde o país vai, a quem serve este país, as riquezas deste país, esse é o debate central. Óbvio que para combater a corrupção não é só leis rigorosas que a gente precisa ter transparência, governos transparentes, construção política transparente, tem um outro conteúdo para a gente tornar a sociedade mais moderna. Veja, esse Estado que a gente tem é um Estado distante da sociedade, é um Estado pouco permeável à sociedade. Os filtros que a gente tem, por exemplo, para conseguir um serviço, uma cirurgia, antes da implantação do Sistema de Garantia de Acesso Universal, que foi uma ideia na época do governo Marcelo Deda, que nós criamos, o filtro é político. Ou seja, ou você tinha uma relação política para conseguir acesso, ou não conseguia. Veja, isso é a cara de um Estado pouco permeável, pouco transparente. A gente precisa mudar. Esse Estado ele precisa ser transparente. Para você conseguir qualquer coisa, uma dificuldade enorme, você não sabe o que está acontecendo de fato. Então, eu acho que a transparência e o foco no debate político que faz as mudanças efetivas na vida das pessoas pode mudar o lugar dos políticos para as pessoas, inclusive na política. Olha, continuam os elogios, os incentivos. A gente queria agradecer, queria poder citar cada um de vocês, mas infelizmente não dá. Eu vou deixar uma última pergunta, porque o nosso tempo já está esgotando. O nosso cara a cara, ele tem meia horinha, mas hoje, porque temos uma visita ilustre, a gente esticou um pouquinho. Veja, a pergunta da Mariana Dantas. Ana, você que durante seu mandato prestigiou a cultura sergipana, porque até hoje Sergipe não tem uma lei de incentivo à cultura. E Rogério, qual será a sua atuação, caso venha a ter mandato para a nossa cultura? Um assunto muito bom. A Mariana faz essa pergunta. E aí, a bola está com vocês. Olha, nós temos lutado para que o fundo, né, de cultura ele melhore, porque realmente é um fundo muito pobre. Mas a gente não conseguiu ainda convencer o Poder Executivo. E eu, como parlamentar, eu não posso fazer esse tipo de lei, porque a Procuradoria, né, diz ao governador para vetar. Então, o parlamento ainda tem assim, um limite muito grande, porque os bons projetos, geralmente, eles geram despesa. E ao gerar despesa, a Constituição proíbe que o Poder Legislativo, a nível nacional, da Câmara e do Senado, vocês conseguiram romper com isso, porque tem muitos projetos de iniciativa dos parlamentares que geram despesa e principalmente a partir do governo Lula, que também é outra característica. Vocês, eu acho que negociavam
E essa interpretação não é tão rígida como aqui em Sergipe, mas na maioria das assembleias legislativas. Todos os parlamentares reclamam isso, porque termina a gente transformando os grandes projetos em indicações, e aí o Poder Executivo segue aquela indicação ou não. É uma opção do Poder Executivo. Mas aí se Lula ganha e, de repente, pré-candidato a Senado, se Lula vai, como é que vai ser essa atuação? Primeiro que a cultura nos governos do PT, ela teve um incremento muito grande, né? A lei de incentivo à cultura, os pontos de cultura, a política de audiovisual, mudou totalmente. A gente passou a ter recursos para a produção, recursos que fomentou a indústria da cultura, a indústria cultural no Brasil. Eu acho que, como parlamentar, você defender aqueles caminhos que já estão definidos e que estão sendo desmontados, né, é um bom caminho para começar a história. Porque tem também essa limitação que a Ana falou. Por exemplo, eu, como deputado federal, fui autor do projeto de lei de audiovisual que permitia aos artistas a cobrarem pela reprise dos programas. Eu fui autor desse projeto de lei. Inclusive, tive o apoio de Francisco Coco, tive o apoio de vários artistas de repercussão nacional. Né? Eu fui autor desse projeto. Porque, veja, você faz uma novela, daqui a 10 anos ela é reprisada, a sua imagem é veiculada novamente e você não ganha nada por isso. Só que a emissora está ocupando a sua grade com aquele programa e faturando em cima do seu trabalho e você não consegue. Então, eu fui autor desse projeto de lei. Como não era um projeto de lei que gerava despesa para o executivo, eu tive condição de encaixar foi um dos projetos de lei que eu consegui apresentar. Que é o caso de Irã, que fez o projeto, a emenda constitucional como direito, né, fundamental da pessoa humana, a cultura. Então, não gerou nenhuma despesa, ele pôde fazer isso. Mas, por exemplo, nós estamos lutando pelo plano, né, estadual da cultura, que o sistema já existe, foi encaminhado, foi aprovado. Lula deixou, quer dizer, tudo isso regulamentado. Tudo. O sistema, o plano, né? Infelizmente, nós não estamos conseguindo avançar muito nessa questão do plano. Mas aí, as pessoas não entendem por que tem Senado e tem Câmara. Todos os projetos de iniciativa do governo vai para a Câmara. E lá você lapida. Quando chega no Senado, ele está praticamente pronto no formato do acordo político possível. Então, o senador ele tem muito mais tempo para fazer grandes debates. Então, a tribuna está ali para você defender grandes linhas, grandes diretrizes, grandes projetos, chamar a atenção da sociedade, do governo, juntar as pessoas, fazer pressão para que venha projetos do Executivo, alterar leis existentes que possam tornar a atividade artística, cultural, mais universal ou mais presente na vida das pessoas, chegar mais para as pessoas. Porque, veja, as pessoas não veem a cultura da forma como um campo de linguagem. Sim, né? Das várias expressões. Porque, veja, o que inclui, né? Você vê uma criança, quando nasce, ela vai se incluindo na medida em que ela aprende a falar, ela aprende a escrever, são várias linguagens que ela vai incorporando. Então, um jovem que incorpora algum tipo de linguagem artística, ele se inclui muito mais. Né? Um jovem que inclui uma linguagem do esporte, ele tem um potencial de inclusão muito maior. Então, a inclusão passa pela incorporação de novas linguagens, né, que deixa as pessoas mais autônomas, mais universais, mais aptas a lidarem com o mundo. E aí, nesse sentido, Rogério, eu acho que a sociedade, nós precisamos mobilizar mais para que ela entenda a cultura como essas várias expressões, e não como eventos. Sim, não como eventos. Não como eventos. Sintetizou de maneira uma coisa muito mais do cotidiano, fundamental para mudar a vida das pessoas. Porque, veja, a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, mais interligado. Então, quanto mais linguagens universais as pessoas incorporam, maior o potencial de crescimento, de ascensão,
de mudança do patamar de vida, e a cultura tem este papel que é fundamental. Olha, muitas pessoas dizendo perfeitas as colocações. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. A gente queria ficar a noite toda conversando aqui com vocês, mas a gente sempre deixa o gostinho, Ana, para uma próxima semana participarem novamente. Olha, não sei se vocês perceberam, vou chamar a atenção. A gente mudou de cenário, aqui tem fotos de Rogério, dos pais dele, da família. A gente quer mostrar um pouquinho disso tudo do nosso pré-candidato de Lula ao Senado para você, aí que interage conosco. E, Ana, a gente queria agradecer, queria reforçar isso para as pessoas, porque existem muitas especulações, como a gente começou falando sobre isso, mas a militância do PT está unida em uma causa. Não é? É importante, é bacana, a gente viu muitos aplausos, muita gente apoiando. Essa junção de vocês é muito aplaudida, e eu falo aqui em nome da população, dos nossos internautas que nos acompanham. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Quer deixar um recado para eles? Não, eu só quero agradecer essa oportunidade, colocar o seguinte: eu não aguento mais, porque já estou aqui por conta da posição, mas acho que foi um bom debate, né? Esse debate, esse método que o Rogério está implementando é interessante, porque inclusive mostra divergências e convergências, e assim que nasce o nosso partido, e assim que é constituído e se constitui todos os petistas. Rogério, para a Ana e para os internautas. Eu quero agradecer a participação de todos os nossos internautas aqui, seguidores. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara hoje com a deputada Ana Lúcia, que é essa veinha que incomoda. Essa preciosidade da política sergipana, essa reserva da política sergipana, né? Todos reconhecem, e eu fico muito feliz e muito grato com a sua presença aqui hoje, Ana. Muito obrigado. Eu agradeço também essa oportunidade. Muito obrigada a vocês dois. Então, cara a cara, quinta-feira que vem a gente tem um novo encontro, viu? Cara a cara, quinta-feira às 8 da noite, não perde. Até lá.